jornada, nessa subida do Monte Carmelo. Então, que nós possamos estar ungidos pelo Espírito Santo com a proteção de Nossa Senhora do Carmo, nesse momento. Então, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, vós que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza e nos oriente nessa tarde. Bom, eu vou começar, irmão Davi, se der tempo, eu vou avançar um pouco até, pelo menos falar um pouco sobre Eliseu também, né? Vamos ver, vai depender do tempo, mas se não, a gente vai explorar um pouco aí sobre Santo Elias e depois, como o irmão Davi falou, a gente complementa com vídeo, se não houver tempo. Tá bom, irmão. Só uma coisa interessante, né? A primeira leitura de hoje fala exatamente dos dois, não é coincidência ou providência, né? Vai lá, Exatamente. toca o barco, irmão. Acho que é mais providência do que coincidência, a gente tem que sempre crer nisso, né? Deus faz certo a todas as coisas, então hoje o nosso tema é esse, e justamente, né, a primeira leitura hoje é a passagem, né, da missão de Santo Elias para Santo Eliseu, e hoje a missão está conosco, né? Somos herdeiros deles, então nós também participamos um pouco dessa passagem de hoje, né? Vou começar a apresentação. A tela inteira, irmão Davi? Ou uma janela? Que eu abro aqui. O senhor usa 2 monitores ou um Não, só? um só. Ah, então pode ser uma janela, pode ser a tela inteira, que aí o senhor transfere para o PowerPoint e coloca em modo de apresentação. Enquanto o irmão compartilha a tela aqui, vamos ver se no mês que vem, por exemplo, eu vou lançar o link um pouquinho mais cedo da formação, e aí quem puder entrar, entre e a gente bate um papinho, né? Como os ingleses falam, né? Faz um small talk aí, né? Um bate-papo, conversa um pouquinho, dá umas risadas, e aí a gente começa a formação, tá? Vou tentar mandar o link aí uns 15, 20 minutinhos antes, para quem puder, tá bom? Está aparecendo aí o compartilhamento? Não. Não. Ainda não. O senhor clica lá na setinha que tem ali para cima, né? Apresentar, e escolhe. Então, apresentar. Vou tentar com uma janela, porque. Tá bom, aí se o senhor colocar uma janela, aí tem que selecionar lá o PowerPoint, né? O PowerPoint está aberto, né? Na Tá. apresentação, perfeito. Aí o senhor vai lá, seleciona uma janela. Aí ele vai aparecer uma lista de janelas aí de coisas que o senhor tem aberto. Aí o senhor vai selecionar o PowerPoint. Isso, ó, ótimo. Apareceu. Tá certo. Aí só Bom, colocar em modo de apresentação, por favor, irmão. já coloquei. Não tá aí. Ele não tá na tela toda, né? Se o senhor olhar ali embaixo ali, ó, tem 3 botõezinhos ali do lado do 125% ali, ó, lá embaixo, no canto inferior direito. Ah, tá. Isso, logo do... Isso, não, mas do lado ali do 100%. Isso aí, ó, exato. Clica nele. Cliquei. Para mim tá aparecendo como no módulo de apresentação. Para vocês não? Agora não. Acho que ele Se travou der fora. um F5, F5. Dei F5 aqui. Apareceu. Mas aí saiu, né? Saiu do modo de Saiu do apresentação, né? módulo de apresentação. Vou pôr de novo. Apareceu? Não. Dá um ESC aí, irmão. Eu acho que na hora que o senhor coloca em modo de apresentação, ele fica travado na imagem pré-modo de apresentação. Eu acho que aí é porque ele cria uma outra janela. Tenta, irmão, por favor, descompartilha. O senhor fechou o... Para a Fechou. apresentação.
Compartilha de novo a tela toda. Lá em cima vai aparecer o item lá. Your entire screen. O meu aqui tá em inglês. A tela inteira. A tela inteira. Isso. Vai lá, tenta de novo para ver se ele compartilha. Mas aí ele dá só, ele dá, não dá opção para compartilhar. Ué, como não? Não sei por quê. Ele tá. Se o senhor clica nele, ele não aparece? Não, ele dá só a opção cancelar. Estranho, né? Ah, agora foi. Acho que agora foi. Foi. Ótimo. Aí clica lá, entra lá no PowerPoint. Isso, agora vai lá em modo de apresentação de novo. Ótimo, agora foi. Vamos lá. Bom, então hoje, como o tema já é proposto, nós vamos falar um pouco sobre Santo Elias e Santo Eliseu. Então, embora muitos já me conhecem, né, mas vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Nathaniel Marcos Badui, eu tenho 62 anos, sou casado, tenho 6 filhos e 4 netos. Sou engenheiro civil e sou irmão professo há 5 anos. Eu sou prior do Sodalice aqui de Bragança Paulista, próximo de São Paulo, e sou membro também da Comissão Provincial para a Ordem Terceira do Carmo, responsável pela espiritualidade. Eu encontrei no Carmelo o verdadeiro sentido da oração. Para mim, o Carmelo, embora não esteja há tanto tempo no Carmelo, né, mas eu sempre tive a minha caminhada trilhada dentro da igreja, mas o meu crescimento espiritual dentro do Carmelo, nos últimos anos, foi maior do que na minha vida inteira. Então, para mim, o Carmelo é uma grande riqueza, e compartilho isso com vocês, espero que vocês possam também aproveitar o máximo disso. Eu vou estar falando, caso alguém queira fazer algum comentário, pode ficar à vontade, se quiser interromper em algum momento com alguma dúvida, tá bem? Então, como palavra inspiradora, nós vamos tirar hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 19. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, essa palavra nos leva a refletir que, assim como existem os profetas verdadeiros, existem também os maus profetas, né? E a gente vê hoje no mundo, né, quantas pessoas são conduzidas para o mau caminho, né, orientadas por pessoas que levam para o caminho errado. Então, que nós possamos nos inspirar hoje, né, nesses profetas que antecederam Cristo, 8 séculos antes de viveram 8 a 9 séculos antes de Cristo, né, e que são vivos até hoje, são para nós, né, dentro da caminhada no Carmelo, os nossos modelos, né, as nossas bases para as nossas vidas. Então, que nós possamos estar sempre inspirados nesses bons profetas. Bem, a gente começa falando deles, para a gente ver a importância deles dentro do Carmelo. A gente, analisando aí o escudo do Carmelo, né, ele tem a frase Zelus Elatus sum pro domino deu exército, né, que quer dizer, eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. E dentro do símbolo tem 3 estrelas. Essas estrelas, a estrela branca maior, que está ao centro do escudo, né, representa Maria, que é o nosso modelo, né, a nossa protetora e o nosso modelo, que é quem a gente segue. Mas também nós seguimos as outras 2 estrelas, que são os outros 2 pilares do Carmelo, que são os 2 profetas Elias e Eliseu. Então, aí a gente vê a importância deles na vida do carmelita, né? E assim, só complementando, né, dentro do escudo, a coroa, ela representa a rainha, né, Nossa Senhora, como nossa rainha, como nossa mãe,
né? Maria, rainha do céu e da terra, né? E rainha também do Carmelo, e as 12 estrelas que representam as 12 tribos de Javé, ou também os 12 apóstolos. E o braço com a espada simboliza Elias, que é o profeta forte, o profeta do fogo, o profeta guerreiro, né? Então a gente vê que a espada até simboliza um pouco o fogo. Então essa força do profeta. Então pelo nosso escudo a gente vê a importância, né, desses profetas na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso exemplo, como eles são de fato para nós exemplos e pilares, né? São o fundamento da nossa vida carmelita. Bom, então, nós vamos falar um pouquinho do ciclo do profeta Elias e, se possível, sobre o ciclo do profeta Eliseu. As informações na Bíblia a respeito da vida e da atuação do profeta Elias encontram-se inseridas em Reis 1 e 2. E, além de Reis, ambos são citados, né, mas agora estou falando um pouco mais sobre Elias, mas são citados em diversos outros trechos da Bíblia, né? Então, falando mais especificamente de Elias, nós temos informações deles nos livros de Malaquias, no Eclesiástico, em Crônicas, no livro de Macabeus, né? E no Novo Testamento, em Mateus, diversas passagens, Marcos, Lucas, João, carta aos Romanos, em Tiago, no livro do Apocalipse. Então, Elias é muito citado, muitas vezes, né, em diversos livros da Bíblia, como é demonstrado aí, né? Então, isso também... eu falei bastante da importância, né, dos profetas Elias e Eliseu na nossa vida como carmelita, mas isso também reforça a importância dele na vida da igreja, né? O próprio Jesus Cristo citou, né, Elias e Eliseu, né, na sua vida, dentro dos evangelhos. E Elias é também, né, além dessa grande importância para a nossa igreja, para a Igreja Católica, ele, acima de tudo, é um santo ecumênico, porque ele é um dos heróis mais venerados do Antigo Testamento e cultuado também por muçulmanos, judeus, né, além de nós cristãos. Então, nós podemos dizer que ele é um santo ecumênico, que diversas religiões, né, o cultuam, né? E na história de Israel, Elias está no mesmo nível que Moisés, né? Tanto é que na Transfiguração, nós vamos ver isso um pouco mais para frente também, mas quem aparece são Elias e Moisés, né? Ele aparece também como profeta no Alcorão dos muçulmanos e também nos evangelhos cristãos, né? Como já disse, se refere a ele diversas vezes. Então, o profeta Elias viveu, né, na primeira metade do século IX, então 9 séculos aí antes de Cristo, né? Ele é considerado, bom, o seu nome significa meu Deus é Javé, né? O significado do seu nome, e ele é considerado um exemplo de perseverança, de obediência, de zelo por Deus, pelas coisas de Deus, de obediência a Deus, de seguimento a Deus, né, de ouvir a palavra de Deus e ser persistente, né, por mais dificuldades que encontrem pelo caminho. Como linha do tempo, né, na época do rei Davi, do seu filho, o rei Salomão, que foi mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo, havia apenas um reino em Israel. E depois, em 930 a.C., houve a divisão em 2 reinos, que é Israel do Norte, né? O reino do Norte, que é Israel, e o reino do Sul, que é Judá. Elias e Eliseu são profetas do reino do Norte, muito embora eles circulem muito por todas as partes, né? E são citados aí por volta do ano 852 a.C. Então, aí o esquema abaixo, né, esse gráfico com a linha do tempo, né, marca a evolução, né, do aparecimento de todos os fatos que antecederam a vinda de Cristo, né, que estão na Bíblia, desde Abraão até o nascimento de Jesus. O profeta Elias sempre foi um profeta que teve muita coragem, né? Ele foi o profeta que teve a coragem de enfrentar o poder absoluto do rei.
as suas passagens, né, ficaram gravadas na história, né? O profeta Elias se apresentou ao Baal, ele teve muita coragem, né? Ele anunciou ao rei, inicialmente, né, por inspiração de Deus, a notícia ruim de que o rei iria viver momentos de muita dificuldade, né? Denunciou erros, contrariou o que os profetas do rei diziam ao rei, né? Então, foi um profeta que teve sempre muita coragem, muita fidelidade e muita abertura às respostas de Deus, né? Então, ele sempre levou à frente o que Deus colocava no seu coração. Então, foi um profeta marcado pela coragem. Na sua época, né, existia o culto a Acabe, quer dizer, o culto a Baal, né, no reinado de Acabe, que foi o 7º rei de Israel, e foi um período em que o povo andou nas trevas, esquecido por Deus, e vivia assim com cultos a ídolos, e de uma certa forma muito influenciado por Jezabel, que era pagã, né, esposa de Acabe, e que nós vimos, inclusive, acho que no Evangelho de domingo passado, retrasado, eu não me lembro, né, na missa também, na primeira leitura, a influência de Jezabel sobre Acabe, né, quando Acabe quis tomar a vinha do vizinho do seu reino, né, e ele o dono da vinha não quis fornecer, ele ficou deprimido, pelo que a gente entendeu, né? E Jezabel, com a sua maldade, fez tudo o que deveria para retirar a vinha, matar o dono da vinha, para que Acabe pudesse tomar posse dela. Então, a gente vê que o Acabe foi muito influenciado, né, por essa onda pagã trazida pela Jezabel, e o seu reino foi marcado também por esse distanciamento de Deus, né? E ele acolhia em torno de 450 profetas no seu palácio. Elias veio pela vida do Senhor de Israel, a quem serve, dizer a Acabe que nos próximos anos não viria chuva nem orvalho, né? A não ser quando ele dissesse. Então, Elias, inspirado por Deus, quis ser um sinal visível de Deus em Israel, né? É um profeta que foi levar a palavra de Deus para Israel. Então, isso mostra, como eu disse agora há pouco, né, a característica da sua fidelidade, né, de mesmo enfrentando, contrariando o que diziam os profetas, esses 450 profetas que estavam dentro do reino, só procuravam dizer coisas que agradassem a Deus, que agradassem ao rei, diziam falsas profecias, né, mas eram profecias que agradavam a Deus. Mas Elias teve a coragem de ser o profeta que foi e levou a verdade, que levou as mensagens de Deus. E a Bíblia apresenta, né, apesar disso, né, apesar da sua coragem, mostra também ele como sendo um homem, né, de carne e osso, limitado, corajoso, mas também medroso ao mesmo tempo, muitas vezes perdido, que procura saber, mas não sabe bem o que quer, mas sempre nas suas indecisões, nas suas fraquezas, ele procurou estar sempre voltado e aberto para Deus, né? Às vezes ele regia com força e denunciava sem medo, mas outras vezes ele se sentia totalmente inseguro, tinha medo, fugia, desanimava e não queria nem levar a vida adiante, né? Então, essa situação dele mostra, né, toda a limitação dele como homem, mas também como um profeta, assim como nós, né? Que nós também, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente se coloca em situações onde a gente busca levar a palavra de Deus nos nossos locais de trabalho, na nossa vida, na nossa família, mas muitas vezes a gente encontra tantas limitações ou tantas dificuldades que também
nos faz sentir desanimados ou impotentes, né? Então, essa figura de Elias mostra bem essa realidade, né? De ser um homem, ao mesmo tempo corajoso, mas ao mesmo tempo cheio de limitações. E é nessa... justamente esse homem que é tão igual a nós, que é chamado a Deus para ser profeta, né? Então, e assim como ele, nós também, né? Dentro das nossas limitações e dentro da nossa realidade, nós também estamos caminhando no Carmelo, recebendo esse chamado, né? Para sermos profetas, para ouvir a palavra de Deus e levar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Deus lhe dá a missão e Elias obedece. Então, apesar das dificuldades, das inseguranças, né, o grande... o que reforça Elias é que Deus sempre o protege, né? Apesar de todas as dificuldades que ele possa encontrar, ele sempre recebe, assim como Deus lhe dá a missão, Deus também lhe protege, né? Então, nós vemos em diversas passagens da Bíblia os chamados de Deus para com ele, né? Então, em 1 Reis 17, 3, parte daqui e toma direção do Oriente. Em Reis 17, 9, né? Põe-te a caminho e vai para Sarepta. Em 18, 1, apresenta-te a Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Em 18:46, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Em 19:7, levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Então, a todo momento, muitas vezes ele se coloca até numa situação de desânimo, de cansaço, ou de se sentir impotente, mas Deus sempre o chama e sempre lhe dá uma missão. E ele, apesar das dificuldades, obedece a Deus e segue na missão, e Deus o protege. Então, Elias sempre obedece ao Senhor, né? Então, em resposta aos chamados, né, nós vemos também nos trechos da Bíblia, né, a resposta de Elias, né? Então, em 17:5 de 1 Reis, Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Em Reis 17:10, Elias pôs-se a caminho. Em 18:2, e Elias foi apresentar-se a Acabe. Em 18:15, disse Elias, pela vida do Senhor dos Exércitos, a cujo serviço estou, juro que hoje vou me apresentar a ele. Em 19:8, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Então, com isso, Elias caminha por todo o reino de Israel, o reino do norte, o reino do sul, vai de ponta a ponta, sempre ouvindo, né, o que Deus coloca no seu coração, ouvindo o chamado do Senhor e colocando-se a serviço, mas, ao mesmo tempo, sempre com a proteção de Deus. Então, após a sua apresentação, Deus lhe concede um tempo para preparação. Então, durante todo o tempo de seca, Deus o encaminha para a viúva, para preparação para ser profeta. Então, a primeira missão que Deus lhe dá, né, dentro da sua preparação como profeta, é o seu encontro com a viúva de Sarepta, na Sidônia. Ele pede, Senhor, e quando ele visita a viúva, né, a viúva encontra-se com seu filho muito doente, né, em face à morte. Quando ele encontra o filho da viúva já sem vida, né, ele pede ao Senhor, Senhor, o Senhor afeta a viúva que me hospeda,
porque a viúva o recebeu, né? A viúva o recebeu nesse momento de preparação e ela deu-lhe deu-lhe o espaço para que ele pudesse estar lá junto com ela, né? E o seu filho fica doente e morre. Então ele se coloca em oração e grita ao Senhor, né? O Senhor afeta a viúva que me hospeda. E aí Deus atende a sua oração e ressuscita o filho da viúva. Então é a primeira vez na Bíblia que o morto volta à vida, né? Então é o primeiro milagre de ressurreição registrado na Bíblia. Então a gente vê, né, que a partir da preparação, desse momento de preparação de Elias, se colocando a serviço, né? Ele se coloca totalmente a serviço de Deus e sendo um exemplo para nós hoje, né? E nós, como nós queremos servir a Deus, né? Nós queremos ser homens, filhos de Deus, né? Como nós nos preparamos, né? Então, Elias passou por toda uma fase de preparação para que ele pudesse estar servindo a Deus, né? Então, da mesma forma, a gente tem que se preparar, né? Por isso, na nossa caminhada, né, nós temos que sempre nos encontrar em oração, todas as práticas da nossa oração, do nosso recolhimento, da nossa contemplação, são períodos de preparação para que nós possamos nos colocar como filhos de Deus também, né, a exemplo de Elias, e estar ouvindo o que Deus espera de nós, qual a missão que Ele quer nos colocar, e poder segui-lo. Né? Então, nós percebemos que, como havia citado, que o próprio Jesus conhecia muito bem a vida de Elias. E ele cita em diversas passagens, né, dentro do Evangelho, sobre a vida de Elias. Como, por exemplo, em Lucas 4, de 25 a 26. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando, por 3 anos e 6 meses, o céu permaneceu fechado a uma grande fome que devastou a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Então, Jesus coloca, né, reflete esse fato da vida de Elias, de quando houve todo esse período em que não choveu e houve grande fome na região, e Elias foi abrigado pela viúva de Sarepta, né, na Sidônia, e quando ele fez o milagre, inclusive, da ressurreição do filho dela. Então, é um fato conhecido e citado por Jesus, né? E veja que Jesus fala, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias. Mas ele, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, mas sim uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Em Reis 17, de 17 a 24, Jesus deve ter feito muitas meditações sobre essa passagem, né, sobre essa passagem da viúva, né, que está registrada em Reis. E através de Elias, Deus, em outra passagem, né, através de Elias, Deus multiplica os pães com azeite e farinha e ressuscita uma criança 800 anos antes de Jesus. Então, nós vemos aí 800 anos antes do nascimento de Jesus, toda a prefiguração do que aconteceria com Jesus. Então, bom, isso a gente vê muito isso na Bíblia, né? Toda a história contida na Bíblia, todos os relatos contidos na Bíblia, né, levam para a nossa história da salvação que se realiza com Jesus, né? Então, e Elias foi um profeta muito presente, né, e que refletiu muito toda essa prefiguração. Então, a força da oração sempre foi algo que foi muito forte na vida de Elias, né? Em tudo que ele realizava, por todos os momentos que ele passava, por todas as situações que ele vivia,
a oração, tanto Elias como Eliseu, né, toda a situação que ele ia viver era antecedida por um momento de oração. Então, Elias, ao mesmo tempo que foi um homem de espírito e do fogo, foi um homem de oração. Era um homem que se colocava em oração diante de Deus. Então, como, por exemplo, no caso da viúva de Sarepta, né? Diante daquela situação em que ele viu a viúva que o acolhe ter o seu filho morto, né? Ele se coloca em oração diante de Deus e pede a Deus que atenda aquela a quem o ajudou, né? Então, e assim, em diversas outras situações, ele, antecedendo as suas ações, ele se coloca em oração, né? Então, é o homem de oração, o homem da aliança, que fez o povo abandonar Baal, né? E seguir a Javé, e seguir a Deus. No caso de Baal, ele fez com que os 400 profetas de Baal, né, também não vou aprofundar, né, mas acredito que vocês lembrem dessa passagem da Bíblia, mas seria bom depois procurar fazer essa leitura lá em 1 Reis, mas ele fez com que, dentro do desafio ele fez um desafio com os profetas de Baal, né? Que o Deus dele era o Deus vivo, né? E os demais eram falsos profetas. Então, ele se colocou, ele fez o desafio de acender a lenha no templo, né? E os profetas ficaram 2 dias tentando acender e não conseguiram, e Elias jogou água e conseguiu acender. E depois disso, ele matou todos os profetas de Baal, eliminando todo o mal. Então, esse sinal, né, de Elias matando os profetas de Baal é o sinal de cortar o mal pela raiz. É um profeta do Senhor, né, que lutou contra 450 profetas e venceu pela força de Deus e cortou e eliminou o mal pela raiz. Outra passagem muito interessante de Elias é Elias e a nuvem, né? Aquela passagem onde Elias se coloca em oração, esperando a Deus, né? Ele está dentro da caverna, esperando a Deus, e vem a tempestade, mas Deus não está na tempestade. Vem o fogo, mas Deus não está no fogo. Vem o terremoto, mas Deus não está no terremoto. Aí vem uma nuvem, uma brisa suave, e ali Deus está, né? Elias é o homem do deserto, do conflito e da oração. Ele, depois de ter vencido toda essa batalha com os profetas, né, vencendo os falsos profetas no reinado, vencendo a Baal, ele poderia ter ficado cheio de orgulho, né? Poderia ter se sentido todo poderoso, poderia ter se sentido vitorioso, mas ele, pelo contrário, né, ele, sabendo da fúria de Jezabel, né, que se sentiu a pagã, que se sentiu totalmente ofendida com os atos de Elias, né, com a vitória de Elias, ele se sente com medo e insegurança. Aí ele busca o deserto, não só o deserto geográfico, mas o seu deserto interior. Ele se esvazia, sente medo, sente insegurança, né? E ele vive o seu momento, a sua crise pessoal, o seu momento de viver e sofrer, aquele momento de medo e de insegurança, né? Ele vive esse momento, mas ele tem superação. E como é que ele supera? Qual é a força para ele superar esse momento? É através da oração contínua. Ele se coloca continuamente em oração, contemplação
da contemplação mística, buscar a Deus através da contemplação, reencontrando a presença de Deus em si mesmo. Né? A gente falando assim parece algo fácil, né? Como na nossa vida isso também são momentos de grande dificuldade, mas são momentos de redescobrir-se, né? De se colocar na presença de Deus e buscar, né, a presença de Deus dentro de nós, em si mesmo. Né? Então, ele nos deu também esse exemplo, né, das dificuldades, dos momentos em que a gente se encontra na nossa vida inseguro, com medo, né, vivendo uma crise pessoal, através da oração contínua, né, nesses momentos de dificuldade, da contemplação, buscando a presença e a ajuda de Deus, porque, como foi dito lá no começo, né, ele sempre teve muita insegurança, foi ao mesmo tempo corajoso, mas ao mesmo tempo inseguro, mas sempre foi protegido por Deus, porque ele buscava a Deus, né? Então, através da oração, através da contemplação, né? Então, esse é o exemplo que ele nos coloca. Nós também somos muitas vezes inseguros, muitas vezes nos encontramos em situações muito difíceis, né? Na nossa vida, nos encontramos com grandes dificuldades, grandes ou pequenas, não importam, né? Mas Deus sempre nos protege a partir do momento em que nós nos colocamos diante de Deus e oferecemos toda a nossa vida a Ele, né? Então, assim como Elias, né? O exemplo de Elias, viveu momentos difíceis, se sentiu perdido, né? Com vontade de fugir e morrer, ele pedia a Deus até a morte, né? Eu já cumpri a minha missão, Senhor, agora o Senhor pode me levar, né? Ele só queria comer e dormir, né? Então, ele se colocou diante dos seus próprios limites. Mas, então, dentro do deserto, né? Ele viveu todo esse momento, né? Mas Deus o acolheu, Deus mandou um anjo que o alimentou, e lhe deu ordens, e como a gente viu lá em Reis, sempre apontava o caminho. Levanta-te, segue, caminha até o Monte Horebe, vai e realiza as tarefas, as missões que Deus lhe orienta, né? Elias e a brisa leve, eu tinha falado lá naquele momento, acho que eu até acabei me confundindo, mas a situação da brisa leve está aqui, né? Está em Reis 19:12, em que Javé não está, né? Deus não está no furacão, no terremoto e no fogo, mas sim na calmaria e no silêncio, né? Na contemplação e na oração. Quando Elias se coloca em silêncio diante de Deus, vem a brisa leve e se coloca diante de Elias, né? Através da contemplação, do recolhimento. Então, esse sentido da brisa leve é justamente esse sentido de nós estarmos no silêncio, na escuta, na contemplação, no recolhimento, né, na oração silenciosa. É nos colocarmos diante de Deus nessa situação. Então, embora Elias fosse um eremita, né, aquele homem que vivia de certa forma isolado, buscando isolamento, buscando a contemplação, buscando a Deus através da contemplação no isolamento, mas ele também era muito fraterno com os homens e com os profetas da sua época, né? Ele andava e ajudava muito na formação, vários grupos de aprendizes de profetas, homens, mulheres, né? Elias era o homem da aliança e da oração, porque ele buscava sempre ajudar muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas que viviam, que buscavam a Deus, né? Então, esses momentos eremíticos dele, né, os momentos que ele se colocava de uma forma isolada, é o momento em que ele se colocava em oração para se aproximar de Deus. Mas tudo que ele recebia de Deus, ele saía em viagens, em missões
proféticas para colocar isso a serviço das pessoas, né? Dos homens, das mulheres, principalmente daqueles que mais necessitavam, muitas vezes dos pobres, das pessoas que viviam em dificuldade através dos seus milagres, mas também através da formação e da ajuda aos grupos de profetas da sua época. Então, a gente vê que a questão desses momentos em que se colocava em isolamento, né, como o próprio Jesus, né, ele se colocou antes de enfrentar a missão dele, né, de realizar o projeto de Deus, ele se colocou 40 dias no deserto em oração, em contemplação, buscando, né, o preenchimento de Deus no seu coração, né? Então, Elias também, da mesma forma, né, muitas vezes ele se colocava nesses momentos de oração para ter o encontro de Deus, se preparando para as missões que tinha, né? Então, e da mesma forma, a cada missão que nós temos, nós devemos também nos colocar, né, nesses momentos de oração, de contemplação, que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, mas é algo que é importante também nós buscarmos, dentro do possível, né, o momento de isolamento e de oração, como num retiro, por exemplo, né? Por isso que essa questão do retiro do final do ano é muito importante, porque é esse momento de nós nos enchermos da espiritualidade, né? De nos colocarmos, abrirmos o nosso coração para Deus, nos abastecermos do que Deus tem a colocar no nosso coração e do que Ele espera de nós. Então, a missão do profeta Elias é de ser o mentor espiritual dessas pessoas, né? Que também são tementes ao Deus, não ao Deus dos falsos profetas, né? Mas ao Deus de Israel, né? Então, como o Espírito Santo sopra onde quer, o Senhor manda que ele vai procurar esses grupos, né? E vai orientar esses grupos, vai orientar essas pessoas que buscam ser profetas, né? Até o momento em que o Senhor orienta para que ele vá buscar também um sucessor, né? Para dar continuidade a toda essa vivência, né? Essa vivência ungida por Deus, né? Então Deus orienta para que ele busque um sucessor, né? Ele comece a se preparar para buscar um sucessor. Então, como nós vemos na leitura de hoje, né, em que nós vemos o encontro de Santo Elias e de Santo Eliseu, né, orientado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, Elias vai, joga o manto sobre Eliseu e lhe transmite o convite de Deus. E Eliseu responde: deixe-me dizer adeus a meus pais, depois eu seguirei você. E Elias responde: vá, mas volte logo. Então, Deus coloca, né, sobre Eliseu, que está vivendo a sua vida, a sua missão, né? E ele responde dizendo sim a Deus, né? Ele responde. Isso é até por isso que isso está na liturgia de hoje, né? Como é o nosso chamado a Deus, né? Deus chama todos nós, né? E nós podemos nos colocar como capacitados a segui-lo ou não. Então, cada um, à sua maneira, no seu momento, no seu modo de vida, vai responder a Deus o seu sim, né? Como Eliseu respondeu, né? Então, Eliseu foi, despediu-se de seus pais, né? Fez uma grande festa, levantou-se e seguiu Elias, colocando a seu serviço. Então, Eliseu passa a se preparar para ser o sucessor de Elias, né? Procurando seguir a Jesus Cristo no espírito de Elias, né? Ele se coloca procurando seguir a Deus através do espírito de Elias. E nesses momentos, em todas as vezes
Eliseu sempre insistiu muito em seguir Elias. E Elias, entendendo que ele tinha encontrado o seu sucessor, ele coloca tudo nas mãos de Elias e ele sente que ele já cumpriu toda a missão dele, né? Mas eles ainda caminharam por muito tempo, porque existia também esse momento de preparação de Elias, né? E muito embora Elias falava para Eliseu, vai, segue o teu caminho, né? Já joguei o meu manto sobre ti, agora você que deve seguir o seu caminho. Mas Eliseu jamais abandonou Elias, né? Por Deus e por tua alma não te deixarei. Então, por mais que Elias se sentisse impelido a mandar que ele seguisse, ele esperava que ele fosse morrer, talvez numa caverna, fosse ficar solitário, né? Mas Eliseu não abandonou e falou que ficaria com ele em todos os momentos. E a partir daí, eles sempre caminharam juntos, né? Então, viveram um grande tempo em que Eliseu foi se enriquecendo do espírito de Elias, né? Passando por Betel, por Jericó, na travessia do Jordão. Então, Elias sempre insistindo para que Eliseu abandonasse, mas Eliseu não desistindo, né? E ele sempre se encontrando com outros profetas, né? Que observavam, viam a caminhada dos dois juntos, né? E dentro dessa relação, né, de passagem, de sucessão, aonde Elias esperava que eles se separassem em algum momento e Eliseu desse continuidade nos seus trabalhos e ele ficasse em algum local até a sua morte. Mas, no entanto, Elias é arrebatado ao céu pelo Espírito num turbilhão de fogo, né? E ao ser arrebatado, ele se coloca, né, antes de ser arrebatado, né, afirmando para Eliseu que eles se separariam. Uma das coisas que Eliseu, como discípulo acompanhando, lhe pede, ele pergunta se para Eliseu se queres alguma coisa, e Eliseu responde sim, o dobro do seu espírito. E aí Elias responde a Eliseu que isso ele não poderia dar, mas que dependeria dele próprio, né? De ele se colocar diante de Deus e estando diante de Deus, ele poderia ter um crescimento e ter um crescimento espiritual onde ele pudesse receber o espírito de Elias e até em dobro. Então, nesse momento em que Elias é arrebatado, ele joga, Eliseu vendo o que acontecia, gritava para Elias, e Elias joga o seu manto para Eliseu, né, e segue no carro conduzido ao céu, né? E a partir daí Eliseu não ouviu mais e apanhou o manto de Elias e voltou para o Rio Jordão. Então, o duplo espírito do profeta Elias vai repousar sobre Eliseu, e que deve estar também em nós cristãos carmelitas, né? Então, como nós vimos, em todo esse trajeto, essa caminhada, né, de Elias, ele sempre foi um profeta que se colocou diante de Deus, né, em todos os momentos de dificuldades na sua vida, sempre recebendo missões, né, na sua caminhada, mas em cada missão, em cada momento que ele teria, cada tarefa que ele teria que executar de Deus, sempre se preparando, se fortalecendo interiormente através da oração e da contemplação, né? Vivendo o seu momento eremita, o seu momento de oração,
se enchendo de Deus, né, se enriquecendo da presença de Deus através da contemplação, da oração profunda, para poder caminhar. Então, esse é o modelo que ele deixa para nós, que deixou para Elias, para Eliseu, e também para nós, até hoje, né, para nós carmelitas. Então, como eu disse, nós vimos que a presença de Elias na transfiguração com Jesus, né? Por que na transfiguração os dois profetas, com tantos profetas que teve na história, os dois profetas que apareceram na transfiguração são Moisés e Elias? Porque são os dois profetas que em vida se encontraram com Deus, viram a Deus. São os dois únicos seres humanos que viram a Deus, né? Então, por isso a presença deles na transfiguração de Jesus. Então, o profeta Elias foi sempre um profeta obediente à palavra, né, obediente a Deus, e que sempre teve muita perseverança, né? Então, inclusive em Eclesiástico diz: ó Elias, felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Então, Jesus foi um homem glorioso, né? Um homem que sempre buscou a Deus, né, de uma forma muito gloriosa, sempre teve muito zelo pelas coisas sagradas, um exemplo de homem com oração profunda, né? Exemplo da sua concentração na oração, exemplo da coragem, da denúncia dos erros, das coisas que não são corretas. Então, com isso, ele se torna o pilar que nós, como carmelitas, devemos seguir. E a nós só resta nos inspirarmos nele e orarmos a ele, dizendo: Santo Elias, rogai por nós. Então, essa é um resumo aí do ciclo de Elias, né, das passagens de Elias, até ele jogar o seu manto para Eliseu. Então, entrando um pouco no ciclo de Eliseu, Eliseu sempre foi um homem que seguiu a Elias, né? Ele, como foi dito há pouco, né, foi um homem que procurou, teve até uma certa ousadia, né, quando ele disse que ele queria ter o dobro do espírito de Elias, né? Então, para ele, Elias era o modelo, era o profeta, né? E ele quis ter o dobro do espírito de Elias, ou seja, ele queria servir a Deus em dobro, né? Queria fazer as coisas em dobro. E Deus também realizou, através de Eliseu, né, muitos milagres. Então, nós vamos ver aqui alguns dos aspectos e dos milagres, né, operados por Eliseu. Então, Eliseu foi o herdeiro que realmente seguiu o que Elias passou a ele, né? O seu nome significa Eliseu, né? A tradução do seu nome, né, significa Deus é a salvação. Então, ele se colocou como aquele profeta que se colocou diante de Deus e procurou seguir o exemplo de Elias com muita força, com muita vontade, com muito zelo, seguindo os mesmos princípios de Elias, né? O mesmo zelo, o mesmo ardor, o mesmo amor a Deus, a oração profunda, para o seu encontro com Deus através da oração profunda, né? E também a sua caminhada, denunciando erros e fazendo o bem para as pessoas que estão ao seu redor, ajudando os profetas da época, né? Formando os profetas da época. Então, foi um homem também ardente e que seguiu os passos de Elias, e como Elias é o exemplo para a nossa vida carmelita. Então, aqui, voltando, né, um pouquinho aí dentro dessa passagem deles, né, Elias
queria ir sozinho, mas Eliseu nunca o abandonou, né? Enquanto ele estava junto com Elias, por mais que Elias insistisse em deixá-lo, né, e que Eliseu seguisse o seu caminho, ele sempre insistiu em acompanhar Elias. Então, também, como eu tinha falado, juntos eles caminharam por diversos lugares, sempre diante dos profetas, né, da época, que os observaram e contemplaram, e ele recebeu, no arrebatamento de Elias, o manto para que continuasse a missão de Elias. Aí, o primeiro milagre de Eliseu foi de quando ele recebeu o manto, ele caminhou pelas águas do Rio do Jordão. E com a capa deixada por Elias, ele lançou a capa sobre o rio e abriu as águas do Rio Jordão, se fazendo caminho. Então, através desse ato, desse primeiro milagre, os profetas da época, a gente vê por essa figura, né, que os profetas estão ao fundo, né, os profetas viram que realmente ele era um herdeiro de Elias, né, que Eliseu era aquele que estava com a capa e que realmente estava a serviço de Deus e era o profeta que estava realmente servindo a Deus e como herdeiro de Elias. Então, esse primeiro milagre está descrito em segundo livro de Reis, né, 2, de 13 a 15, relata essa e mostra aos profetas, né, e o coloca como herdeiro de Elias. Depois, a seguir, o segundo milagre que ele faz é a purificação da água de Jericó. Então, os profetas, acreditando que ele realmente era herdeiro de Elias, colocaram para Eliseu que Jericó era uma cidade muito rica, muito bonita, né? Mas que tinha o problema da água ser contaminada. A água era uma água imprópria, uma água que não era potável e boa para uso. Então, os profetas acompanhando, né, Eliseu, colocaram essa situação, e ele foi a Jericó e mandou que jogasse sal à água, né? Eles, até ainda um pouco incrédulos, fizeram conforme Eliseu mandou, e a água se tornou pura. É uma água que até hoje tem a fonte lá em Jericó, né, onde jorram as águas, e é uma água muito pura, muito cristalina e muito adequada ao uso. Então, esse foi o segundo milagre operado por Eliseu. Depois, tem um certo momento em que alguns rapazes o xingam, né? Porque os profetas na época eles tinham um corte de cabelo muito próprio deles, né? E alguns rapazes acabaram numa das suas caminhadas, né? Ele se deparou com alguns rapazes que começaram a caçoar dele, xingar, o careca, o rapaz esquisito, né? Então os rapazes começam a esculachar, né? A zombar de Elias. E Elias fica muito bravo com essa situação, né? E amaldiçoa os rapazes que o xingam, né? E aí, da mata, né, na região onde eles estão, aparecem 2 ursos que atacam, vão em cima dos rapazes, vão atacar os rapazes e acaba matando 46 rapazes que estavam ali zombando dele. Então, isso às vezes pode parecer algo um pouco até violento para a gente, né? Mas tem o mesmo sentido de quando Elias ali matou os 450 profetas de Baal, né? O sentido de
matar o mal pela raiz, né? De eliminar o mal. Né? Eliseu é, ao mesmo tempo, muito político. Ele sempre, como profeta, os reis recorriam na época aos profetas sempre, né? E nas suas guerras, quando iam guerrear, para saber se iam ter sucesso na guerra ou não. E Eliseu sempre foi muito consultado, muito procurado, né, como um grande profeta da sua época. E havia uma situação em que Moabe queria invadir 3 cidades, né, da região que era de Judá, Israel e Hebrom. Né? Judá ficava ao norte, Israel ao sul e Hebrom vizinho a Israel. E os reis dessas 3 cidades chamaram Eliseu para saber se eles teriam chance de lutar, né, contra Moabe, né, que os queria invadir. Né? Eles ficaram preocupados se eles iriam conseguir ou não, se o que aconteceria, porque com a invasão poderia ter muitas mortes. Né? Então, eles pedem para Eliseu essa orientação. E Eliseu responde a eles: olha, eu preciso de um tempo, né? Eu preciso conversar com meu Deus, preciso me encontrar com ele para orientar vocês. E ele pede um músico para que o toque, para que ele possa fazer a contemplação. Então, essa imagem é uma imagem onde tem um músico tocando, a imagem não é muito boa, mas estão os 3 reis e o músico tocando para que Elias pudesse se colocar em oração. Então, isso mostra, né, como a arte, a música pode também nos elevar a Deus, né? Principalmente uma música adequada, uma música litúrgica, uma música contemplativa. Né? Então, através desse ato, ele nos deixa também esse exemplo, né? Que através da arte, a arte pode nos conduzir a uma contemplação mais profunda, a um encontro com Deus, que foi o que aconteceu com ele, e ele acabou orientando que eles poderiam sim ter chance, né? E eles acabaram realmente conseguindo se fazer uma barreira e enfrentar essa invasão e conseguiram evitá-la com sucesso, né? Depois da orientação de Eliseu. Depois, Eliseu também assistia muito aos pobres, né? E um exemplo disso é quando ele encontra uma viúva que estava numa situação muito difícil. Ela era viúva, tinha seus filhos e ela tinha muitas dívidas para pagar, e ela temia que os seus filhos tivessem que ser escravizados para poder pagar as dívidas dela. Né? E Eliseu a orienta: se feche na sua casa com seus filhos e encha as ânforas, todas que você puder, com óleo, com azeite. Né? Entra na sua casa, fecha a porta e encha todas as ânforas com azeite que você puder. E ela começou a colocar e o azeite ia brotando, ela foi enchendo, todas as ânforas que ela conseguiu arrumar, ela encheu de azeite. Aí ela perguntou, ela se dirigiu novamente a Eliseu e perguntou: bom, e agora, o que eu faço? Daí ele falou: agora você venda esse azeite e com ele você vai conseguir pagar todas as suas dívidas e ainda ter dinheiro suficiente para o seu sustento e dos seus filhos. E assim ela fez, e assim aconteceu. Então, foi mais um milagre onde Eliseu se coloca como um profeta que ensina e ajuda as pessoas pobres e as pessoas necessitadas. Depois tem uma outra situação que mostra a gratidão do profeta Eliseu. Ele, dentro das suas viagens, ele sempre passava por um local, né, e onde tinha um casal de sulanitas que oferecia para ele repouso, hospedagem,
né, alimento, e ele era muito grato a esse casal. E esse casal, eles resolveram, falaram, poxa, Elias sempre passa aqui, vamos também preparar um quarto, um lugar para ele ficar, né? Então eles fizeram um local, né, para que Elias pudesse ficar. E Elias se encheu de gratidão por isso e falou, viu que o casal não tinha filhos, né? E falou para essa senhora, olha, daqui 1 ano eu vou passar aqui novamente e você vai ter um filho. E de fato foi assim. Ele no retorno, né, 1 ano depois, quando ele retornou, o casal tinha tido um filho. Aí, passado mais um tempo, esse menino passa a ter uma dor muito forte na cabeça, começa a ficar doente, passa muito mal e morre. Mas Elias não está presente. A viúva, sabendo da força de Eliseu, corre, né, até o Monte Carmelo procurando. E quando ela o encontra, ele até acha estranho ela tá lá, né? Não foi revelado a ele por Deus, né? Que o filho dela tinha morrido. Mas ele rapidamente vai ao encontro, né? Seguindo ao apelo da mãe, vai ao encontro do menino e faz uma oração muito profunda diante dele, né? Ele faz 7 vezes uma reverência diante do menino e o menino revive. Então como Elias, ele conseguiu devolver a vida a uma pessoa. Foi a segunda passagem na Bíblia em que o morto volta à vida. Isso 800 anos antes do milagre que Jesus fez, né, de também voltar, né, um morto à vida. Então, de uma forma muito esplendorosa, né, Eliseu devolve a vida ao filho falecido da sunamita, né? Numa outra passagem, Eliseu tem um encontro com os profetas, né, da época, onde, como foi dito, né, já exemplo de Elias também, eles se encontravam, eles orientavam os profetas, as pessoas que procuravam se encontrar com Deus, as pessoas que procuravam divulgar as coisas de Deus, e ele sempre dava formação, dava orientação. E numa desses encontros, um dos irmãos que estavam lá estava preparando a refeição, fazendo uma sopa para que todos tomassem, né? E alguém observou que ele usou uma erva que era venenosa, que não era adequada, que era perigoso, que todos ali poderiam até morrer, né? E alertou, né? Não vamos tomar essa sopa, porque ela está com uma erva aí que pode nos matar. E Elias falou, não se preocupe. Aí Elias mandou pegar um prato, colocar uma farinha sobre o prato e colocou a sopa diante desse prato e a purificou, né? E tomou, e fez com que todos tomassem, e realmente não teve problema nenhum. Então ele se mostrou, né, dentro desse encontro com os profetas, ser um homem prático, um homem de oração forte, temente a Deus, mas ungido por Deus, né? Eliseu, em Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos de 42 a 44, Eliseu também realiza, né, a multiplicação de pães, né? Então, também há 800 anos antes de Cristo, né, opera esse milagre, né? À época era comum que
as pessoas que trabalhavam oferecessem as primícias a Deus, né, das suas, ofertassem a Deus os primeiros frutos do seu trabalho. E um homem ofereceu ao templo, então, ao templo e às pessoas que vivem a serviço de Deus, né, como doação, 20 pães de cevada e trigo novo, como fruto do seu trabalho, né? Então, o primeiro resultado do seu trabalho, ele ofertou ao templo, né? E as pessoas que viviam do templo, que viviam servindo a Deus. É uma prática comum à época. E quando ele fez essa oferta, se encontravam mais de 100 pessoas junto ao templo, né, orando e com fome, passando necessidades. E Eliseu diz aos seus discípulos ali: ofereça o pão a essa gente que aqui se encontra. Eles pensaram de si: imagina, como é que nós vamos oferecer 20 pães para mais de 100 pessoas, né? Mas assim, eles fizeram, né? E quando eles questionaram Eliseu sobre isso, Eliseu falou: assim falou Javé, vão comer e vai sobrar. Aí eles pegaram os cestos, começaram a distribuíram os pães a mais de 100 pessoas, e todos comeram e ainda sobrou. Então, mais uma passagem de Eliseu, né? Mais um milagre muito esplendoroso, né? Já refletindo os milagres que Jesus iria fazer. Outra passagem muito bonita, que representa também a simplicidade do profeta Eliseu, é a cura da lepra de Naamã da Síria. Naamã era um homem muito rico na Síria. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Então, é um homem muito rico, muito famoso, cheio de posses, cheio de poder e de prestígios, né? Só que ele estava com lepra. E ele ouviu, né, de uma das suas empregadas, né, um comentário de que haveria alguém que pudesse ajudá-lo, né, que pudesse curar suas feridas, né? E ele acha interessante e vai ao encontro de Eliseu. Então ele fala para o rei, bom, pediu permissão para o rei e falou assim: se tem um profeta e se eu levar muitos bens, muitos presentes a ele, eu tenho certeza que ele vai me atender. Então, ele se carrega de uma grande comitiva para acompanhá-lo, prepara muitos presentes luxuosos para ofertar para Eliseu e vai ao encontro de Eliseu, né, levando muitos presentes. Quando ele chega, ele pede para chamar, então, o criado que estava servindo a Eliseu vai chamá-lo, né? E o seu servo, ao falar com ele, Eliseu simplesmente responde: vai e fale a ele para que ele se banhe 7 vezes no Jordão. Ele nem atende, nem sai à porta para atender, né? Simplesmente manda que o criado vá e dê essa instrução a Naamã. Quando Naamã recebe essa informação, ele fica até revoltado, vamos dizer assim. Imagina, lá na Síria tem rios muito mais ricos, belos, né, muito melhores do que o Rio Jordão. Eu vim até aqui agora para me banhar no Rio Jordão, ele nem me recebe, né? E dá de voltar, mas aí um dos seus servos que estava à frente fala para ele: mas senhor, o senhor já veio até aqui, o que ele te pede não é nada tão difícil, né? Não custa fazer o que ele manda. Aí eu falei: tá bom, já estamos aqui. Aí ele foi, e ao se banhar 7 vezes, a sua lepra desaparece, né? E aí ele volta até Eliseu e se coloca diante de Eliseu agradecendo, né, e querendo presenteá-lo, né, querendo fazer muitas ofertas, né, para Eliseu, de
de talentos de prata, vestes, etc. Né? Mas Eliseu agradece e recusa, fala, não quero nada, fico feliz de você estar curado e retorne para sua terra. E ele assim o faz, né? Então, é uma passagem muito bonita, né, que mostra a força e o poder de Eliseu como profeta e muitas vezes o fato de sermos incrédulos, né? A gente não acreditar no poder de Deus e ver como Deus tem poder sobre tudo, né? Mas ainda na sequência desse fato ocorre outra situação, que é o servo de Eliseu, chamado Giese, que ele, ao ver que Eliseu, né, despede o Naamã, né, ele fica indignado de ver que Naamã quer dar muitos presentes, né, fica cheio de gratidão e quer retribuir isso a Eliseu, e ele fica indignado e corre atrás escondido de Eliseu, ele corre atrás de Naamã e fala para ele: Senhor, chegaram 2 jovens, né, profetas, para acompanhar Eliseu, e Eliseu pede que o senhor lhe dê 1 talento de prata e 2 vestes de gala. Aí o Naamã, né, deu não só isso, mas deu muito mais, né, para Giese, para que levasse para Eliseu. Só que Giese leva para sua casa. Entretanto, quando ele volta a encontrar-se com Eliseu, Eliseu sabe o que ele fez, o repreende e o fala: agora você cometeu seus erros e você vai ser tomado pela lepra. E Naamã, ou melhor, Giese, acaba adquirindo a lepra e morre leproso. Então, a gente vê a desobediência, né? A mentira, né? O roubo, né? Que, na verdade, a impressão é que ia levar Giese à felicidade, mas, na verdade, o leva à morte. Uma outra situação é uma situação do machado que caiu no rio. Né? É uma ajuda inesperada que é feita por Eliseu. Quando eles se encontram com os profetas, eles falam assim: olha, nós não temos aqui acomodação para todos, vamos à beira do Rio Jordão, lá tem muitas árvores, vamos cortar algumas árvores para que possamos fazer algumas moradas, né, para que nós possamos ficar aqui. E eles vão, e Eliseu os acompanha, e ao estar trabalhando ali, um deles deixa cair, escapa da sua mão o machado, que cai no rio, e ele fica desesperado. E, puxa vida, justo esse machado, né? Que é um machado que nem é meu, é um machado emprestado, eu não sei como vou fazer para devolver. E Eliseu, no momento, fala: não se preocupe. Ele pega um pedaço de árvore, joga sobre o rio, pergunta onde caiu, né? Eles mostram onde caiu, ele joga sobre o rio, e naquele lugar onde ele jogou, o machado boia, né? Ele recupera o machado. Então, mais uma intervenção de Eliseu, né? Mais um milagre que ele coloca a serviço das pessoas que estão ali ajudando ele, são profetas que estão trabalhando em favor de Deus, né? E mostrando, né, que Deus sempre está protegendo aqueles que estão ao seu lado. Né? Outra situação é a ajuda, também a intercessão do profeta Eliseu, né, como conselheiro do rei. O rei Arão tem a intenção de invadir Datã, que é uma cidade bem menor. E aí o rei de Datã chamou Eliseu e, preocupado, né? Eu não sei o que eu vou fazer, né? O meu reino está para ser invadido e muitas mortes vão ser provocadas. Como eu devo agir, né? E Eliseu fala para ele: não se preocupe.
Então, quando o exército se aproxima, o exército visualiza, né, diversos cavaleiros lutando, né? E eles veem que tem diversos, aparecem, porque assim, quando o rei pergunta a ele, Eliseu fala, não se preocupe, porque os seus homens são mais fortes que os homens que querem te invadir, né? E quando esses cavaleiros que vêm para invadir aparecem, eles enxergam, eles têm uma visão afetada, enxergam diversos cavaleiros fortes lutando contra eles, e eles se confundem com o local, né? Eles falam, onde nós estamos, né? Aí nós queremos chegar até Datã. Eles, embora eles sejam em Datã, Elias os encaminha para Samaria, que é uma cidade bem maior, que teria um exército que os derrotaria facilmente. E eles, com a visão perturbada e com a orientação de Elias, vão para Samaria. E ao chegar lá em Samaria, né, que teria o exército de Samaria já os esperava, né? E quando o rei de Samaria pergunta a Eliseu, e agora o que eu faço? Devo matar a todos? Eliseu fala para ele, não. Eles também são soldados, estão cansados, e o que se deve fazer é dar de comer a eles. Aí o rei de Samaria, atendendo a orientação de Eliseu, oferece um banquete para todos os soldados que vinham para invadir a Samaria, e eles percebem que, a hora de chegar em Samaria, eles recobram a visão e veem que eles estão em desvantagem, né? E aí eles são recebidos com um banquete e acaba até evitando a guerra e não há perda de nenhuma vida. Então, são situações todas em que Deus se coloca presente e vai orientando Eliseu, né, a como se encaminhar, a como encaminhar fazendo a vontade de Deus. E até que Eliseu sofre uma doença, né, isso está narrado no segundo livro de Reis, de capítulo 13, versículo 20, e ele sofre uma doença, morre e é sepultado. Depois de sepultado, algum tempo depois, acho que alguns anos após a sua morte, isso também está descrito em Reis, está havendo um jovem, o funeral de um jovem que também perde a vida, e as pessoas estão levando o jovem até o cemitério, né, para o seu sepultamento. E ao chegarem lá, quando eles estão entrando no cemitério, eles veem que é um grupo de bandidos, né, dentro do cemitério, e eles ficam apavorados, porque eram bandidos muito violentos e que matavam todo mundo, né? Então, eles simplesmente jogam esse corpo desse jovem em qualquer túmulo, né, e fogem, né, com medo desses ladrões. E quando esse cadáver toca dos ossos de Eliseu, ele volta à vida. Então, o segundo relato, né, na vida de Eliseu, de uma pessoa que volta à vida, né? E o terceiro relato dentro da Bíblia de uma pessoa que volta à vida. Então, Eliseu continua fazendo milagre mesmo depois de morto, né? O seu último milagre foi depois de morto. E se nós contarmos os milagres de Elias, foram 7, e os de Eliseu foram 14, o que mostra que ele realmente teve o dobro do espírito de Elias, como ele pediu para Elias, né? Ele teve o dobro da missão e realizou o dobro de milagres. Então, no resumo, né, da vida de Eliseu, quando Elias foi envolvido por um turbilhão, Eliseu, isso está em Eclesiástico também, né? A forma como Eclesiástico relata a vida de Eliseu. Quando Elias foi envolvido por um turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele,
Durante a vida, Eliseu não tremeu diante dos poderosos e ninguém conseguiu dominá-lo. Também é exemplo de Elias. Não era difícil demais para ele e, mesmo morto, ainda profetizou. Durante a vida, realizou prodígios e, depois de morto, suas obras foram maravilhosas. Em Lucas 4, de 27 a 30, também tem um relato, né? Quando, na sinagoga de Nazaré, Jesus se refere a Eliseu. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Então, somos, como nós podemos ver, né, por todas as considerações que foram colocadas, a forma como tudo foi exposto, nós somos herdeiros de Elias e de Eliseu, tanto no nosso modo de vida, no chamamento que nós temos de Deus, né, as missões que Deus nos coloca, como também nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, né? Nós somos de carne e osso, temos os nossos desânimos, os nossos momentos de dificuldades, das dificuldades que nós temos na vida, o nosso desânimo diante dessas dificuldades, né? Mas nós temos que, aprendendo como Elias e Eliseu viveram, né? Sempre dizendo sim aos desafios que a vida nos coloca, às missões que Deus nos concede, e nos colocarmos sob a proteção de Maria, em obséquio de Jesus Cristo, né? Nos sentindo como eles se sentiram, ou como aconteceu na vida deles, né? Estarmos sempre ungidos e protegidos, né? Da mesma forma que nós temos todas as nossas fraquezas e as nossas limitações, mas nós temos também a proteção de Deus, para que possamos realizar, né, as obras que Deus coloca em nossas mãos e que deseja de nós. Então, como carmelitas, somos herdeiros de Elias e Eliseu, e que são os pilares na nossa caminhada. Então, o que eu tinha era isso. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação, peço desculpa, é um tema bastante abrangente, e eu procurei fazer de uma forma que conseguisse explanar o todo. Não sei se foi, mas eu acho que agora, com o estudo que vocês vão fazer, né, dentro da ferramenta de trabalho, vocês vão ver esses detalhes que foram falados aqui com um pouco mais de calma e um pouco mais de aprofundamento. Foi ótimo, irmão. Nossa. Registros assim que são interessantes. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da quantidade dos milagres, né? Que um fez 7, né? Que aí a gente já pensa no simbolismo do 7, né? Na Bíblia, que é o número da perfeição, né? E Eliseu foi ainda além, né? Indo literalmente o dobro, né? 14, né? E muitas vezes, né? Eu que participo muito aqui, a gente tem contato muito com as ordens, né, do Carmo, né, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, e Eliseu é tão preterido, né, é uma tristeza, né, até no próprio calendário da Ordem do Carmo, né, Santo Elias e Nossa Senhora é uma solenidade, mas Santo Eliseu é uma festa, né, então a gente fica até triste, né, por conta disso, né? Talvez a gente precise aí, de certa forma, resgatar um pouco a nossa devoção a Santo Eliseu, né? Na nossa caminhada. Mas é isso. Tem alguém aí, irmão? Gostaria de fazer algum comentário, de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida, irmão. Assim, quando a gente vê falando que Elias matou os 400 profetas, né? Isso daí não era visto como contra um mandamento, não matarás? Então, a gente tem que analisar o contexto histórico ao seu tempo, né? Se nós nós analisarmos o Antigo Testamento, né? Todas as passagens lá desde Abraão,
A gente vê um monte de guerra, de violência, de invasões inclusive ungidas por Deus, né? Mas nós não podemos comparar com os nossos dias, né? Que são situações pertinentes à época. E também, nesse caso de Elias, a interpretação que a gente tem que eram os profetas maus, né? Então, Elias matou, o simbolismo dele foi o de matar o mal pela raiz, né? Assim como próprio Cristo nos coloca isso, quando os espíritos impuros, as pessoas que não querem, mesmo as pessoas que estão no nosso tempo, que não querem se encontrar com Deus, vão ser enviados para o inferno, né? Então, é uma situação mais ou menos similar a isso, né? Então, ficariam essas duas situações. Uma é algo que é pertinente à época, e a outra tem esse simbolismo de matar o mal pela raiz. Então, pode-se entender mais como a morte da alma, né? A morte eterna, para hoje, né? Sim. Se colocando nos dias de hoje, diante de Deus, é bem isso, né? As pessoas que não buscarem a Deus, ou não quiserem se encontrar com Deus, todos nós vamos ter a oportunidade de fazermos a nossa escolha, se vamos estar com Deus ou não. Os que não estiverem com Deus vão ter a morte da alma. Acho que seria similar, mais ou menos isso. Pelo menos eu entendo dessa forma. Posso estar errado teologicamente, eu não sou teólogo, talvez o irmão Davi possa ajudar nessa questão, não sei se eu estou correto, irmão, mas entendo dessa forma. Eu seguiria também por esse caminho, né, de analisar a questão pelo contexto histórico, né? Sem sombra de dúvidas, as formulações ao qual que a gente tem hoje, o conceito de pecado, isso foi algo que foi se desenvolvendo aí no decorrer da história, né? A gente está falando aí de 800 anos antes de Cristo. Óbvio que a gente não pode banalizar esse ato, né? É pecado, sem sombra de dúvida, para a gente, mas a gente não pode fazer uma leitura desse texto descontextualizada para sua época, né? Isso é importante, né? Então, aquela época, né? Imaginem, 800 anos depois, Jesus ele veio trazer, né, a questão do amor, da paz, né? De você oferecer a sua outra face, né? Quando alguém de rezar pelos seus inimigos, né? Antes não, antes era a regra do olho no olho, dente por dente, né? De fato, haviam algumas situações onde isso era previsto, né? Vamos lá, irmãos. Tem o irmão Joender. O que eu achei interessante aí também, em relação à primazia, né, das relíquias, quando o irmão narra, né, o fato do cadáver, né, que se encosta na ossada de Eliseu, né, e ali ele ressuscita, né. Então essa reflexão também, né, é uma passagem do Antigo Testamento que mais já aponta para uma prática, né, devocional, né, da igreja hoje, né. Verdade. Algo nosso, né. Então, dos carmelitas, né. A relíquia, né, essa questão da presença de Deus, né, nos ossos, né, ali o milagre acontece, né. Achei muito interessante essa questão. Excelente, irmão, bem lembrado. O catolicismo ele é muito ligado às questões bíblicas, né? E, de fato, desde dos cristãos da catacumba, né, que fazia essa questão aí de ter essa veneração pelas relíquias dos mártires, né? Sem sombra de dúvidas, encontra justificativa aí nesse texto. Perfeito, irmão. Bem colocada aí a relação. Irmã Fabiana? Peço perdão aí pela minha ignorância. O que eu não compreendi era, assim, como ele recebeu em dobro, né, o espírito de Elias, porque se Elias foi arrebatado, né, a minha questão ainda, eu acho que eu ainda não prestei atenção se eu já vi sobre esse assunto,
Por que que ele também não foi também arrebatado, né? Por que que ele foi, no caso, sepultado, né? Como, assim, de costume, no normal, né? Que como ele, já que ele recebeu assim em dobro, né? Na minha cabeça fica aquela coisa assim, por que que também ele também, né? Não foi arrebatado, né? Essa é meu questionamento. Eu queria muito ser esclarecida aí nessa questão aí, irmãos. Bem, eu não sei se teologicamente tem alguma explicação para isso, depois eu deixo para o irmão Davi complementar, se for o caso, mas, assim, a questão, Elias foi um profeta muito ungido por Deus, e por isso ele foi arrebatado. E, como eu disse, como ele aparece pelo contexto histórico que a gente identifica, né, e teológico, os dois únicos profetas que se encontraram com Cristo, com Deus, né, com Cristo na transfiguração, foram Elias e Moisés, porque foram os dois únicos profetas que viram a Deus. Então, eu acredito que ele tenha sido arrebatado justamente por isso. E o fato de Eliseu ter tido o dobro do espírito de Elias foi um pedido dele, né? Ele queria ter o dobro da força de Eliseu, o dobro da vontade de Eliseu, o dobro do servir a Deus por Eliseu. E é uma coisa que até nós podemos querer também, né? Querer ter o dobro da vontade, o dobro, o triplo, né? Nós podemos querer servir a Deus, ter a força de Deus, ter o nosso coração aberto para Deus o quanto mais possível. Então, assim, não é porque ele teve o dobro do Espírito que ele teve esse encontro pessoal com Deus como Elias teve, né? Que Deus se encontrou face a face com Elias, se encontrou face a face com Deus. Legal, irmão, muito bom. O senhor foi bem mais longe que eu. Eu falaria que é um mistério. Né, os desígnios de Deus só cabe a ele responder, né? Eu não a relação foi perfeita. Eu não acrescentaria nem A nem B. Mas é um mistério, né? Além de tudo isso que o senhor falou, né? Cada um para julgar o merecimento, né? A intenção, o amor, a entrega que cada um tem por Deus, né? Aí é só Deus mesmo para julgar, né? Então eu ficaria também com a questão do mistério aí, que são coisas que Deus fez, deixou assim dessa forma, e muitas vezes a gente não tem como questionar, né? Aí nós que somos ocidentais, a gente quer perguntar, né? Quer entender o porquê das coisas, né? Às vezes só basta a gente se colocar de boca aberta, como uma criança diante do mistério, e se deixar levar, né? Irmão Danilo? Oi, então, eu fui assim anotando algumas coisas aqui, né, reflexão para mim e tudo, e essas perguntas do irmão Emerson, da irmã Fabiana também, vem muito na direção daquilo que eu estava pensando aqui, né. Então, por exemplo, eu estava pensando nessa questão do espírito de Elias, e o irmão Nathaniel estava falando que nós somos herdeiros também desse espírito de Elias, né. E aí eu estava pensando, poxa, refletir mais sobre isso. E aí, olhando assim, quem tem o espírito de Elias, né? Elias, Eliseu, São João Batista também, né? Porque quando o anjo Gabriel fala com Zacarias, pai dele, diz que ele vai receber o espírito de Elias. E o que é em comum entre eles? Então, por um lado, o zelo, a palavra que melhor define é o zelo, né? Pelas coisas de Deus. Uma certa intransigência, uma determinada determinação, Santa Teresa, né? Outra herdeira de Santo Elias, e porque a gente vê assim o comportamento que eles têm, todos eles, São João Batista, Santo Eliseu, Santo Elias, diante do mal, é de uma resposta firme, contundente, né? Então, por um lado, essa intransigência eu pensava, né? Sendo vivida antes de tudo eu comigo mesmo. Assim, de não aceitar o fermento no meio da massa, né? Que pode danificar.
Mas, por exemplo, a penitência levada a sério, a pureza levada a sério, né? Então, por um lado, essa intransigência. Por outro lado, também, a gente vê neles... Porque eu estou pensando nisso. O que seria o espírito de Elias, né? Então, o que haveria em comum entre eles? Então, além esse zelo, assim, também essa caridade com os outros, né? O Elias com a viúva, o Eliseu na ressurreição também daquela criança. São João Batista também diz: quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma, quem faça a mesma coisa com a comida, né? Então, essa caridade com eles também, né? Com as pessoas em geral. Então, eu achei uma grande fonte de reflexão essa coisa do espírito de Elias. Eu também, outra coisa que eu me perguntei aqui, enquanto o irmão Nathaniel falava, eu também fui pesquisando aqui, abri a tela, né, e fui lendo, né? Assim, onde está Elias? Onde está Elias? É porque Elias foi arrebatado para o céu mesmo, ninguém foi antes da ascensão de Jesus, né? Então Elias para o céu, com certeza não foi. Para o céu dos bem-aventurados, onde estão hoje Jesus, Maria, os santos, né? Isso aí, com certeza. Aí eu olhei aqui e tem diversas... Isso é certo entre os teólogos, né? Pelo que eu vi aqui. Mas quanto a responder onde está Elias, aí existem certas dúvidas. É uma questão opinável, né? Então, eu estava vendo aqui, por exemplo, Santo Irineu e São Tomás de Aquino, por exemplo, acreditam que ele está onde era o Éden antes. Porque, na verdade, por que eles dizem isso? Porque Jesus disse que Elias vai voltar, né? Tem uma passagem que eu também abri aqui, que diz assim, os discípulos, essa passagem é do Evangelho de São João, não, São Mateus, capítulo 17, né? Diz assim que os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que Elias deve voltar primeiro? Aí Jesus responde: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Então Jesus disse que Elias vai voltar, né? E é uma crença nossa que ele vai voltar logo antes para combater o anticristo, né? E Jesus também depois diz que João Batista era também Elias, né? Então ele dá essa dupla interpretação para essa questão. Então, por isso esses teólogos, pelo que eu vi aqui, pelo que eu entendi, né? Eles dizem que Elias está aguardando. De repente seria até por isso, também não posso me aventurar, é um mistério mesmo, como disse o irmão Davi, né? Mas ele ainda tem uma missão a cumprir, né? Ele ainda vai colocar em ordem todas as coisas. Santo Agostinho, por exemplo, São João Crisóstomo já tem uma ideia diferente, eles apenas dizem que não se sabe o local para onde Elias foi, né? Então, eles são mais prudentes, né? Então tem Santo Irineu de um lado e Santo Tomás de Aquino, do outro lado Santo Agostinho. Então essa questão é interessante, né? Como Elias, então, é realmente uma pessoa importante e ainda tem ele ainda tem, a missão dele ainda vai ser concluída. Muito misterioso isso, né? E eu pensava também assim, de repente eu vou querer procurar depois, assim, antes da festa de Santo Elias, a solenidade, né? Buscar uma novena para fazer, para desenvolver a minha piedade, né? Aí, até falo com o irmão Nathaniel, que cuida da parte da espiritualidade, né? Só que eu vi que não dá para fazer uma novena, porque o dia de Santo Elias é um pouco depois do dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, se eu faço a novena de Nossa Senhora do Carmo, eu não consigo fazer uma novena de Santo Elias, né? Mas geralmente é trido, né? Um trido dá para fazer, né? Então, não sei se vocês têm, né? Se pode, ou eu vou pesquisar de qualquer maneira aqui para ver se eu alcanço isso para desenvolver, né, essa devoção. E aí uma perguntinha que eu queria fazer também, isso tudo foi em pensamentos meus, né? Só compartilhando, né? Mas a perguntinha é até em continuidade com aquilo que a gente viu na última reunião, sobre a história do Carmelo, né? É assim, eu não sei onde eu li, porque eu li tanta coisa na internet, livro, né? Assim, nos últimos tempos, mas parece que Santo Elias é tido mais ou menos como fundador também dos carmelitas. Mas acho que essa escola dos profetas, ela não teve, né? Eu queria perguntar, confirmar, né? Ela não teve uma continuidade histórica ininterrupta, assim, visível, até os primeiros carmelitas do século XII, não, né? Não. Então isso aí
ele é tipo fundador no sentido mais amplo da palavra, né? Como inspirador, né? Exatamente, irmão, Aham. exatamente. Aquela região, né, do Monte Carmelo sempre foi um lugar muito habitado por profetas, né? E os primeiros carmelitas, né, na necessidade, né, de buscar suas referências e de adquirir uma identidade, né, acabaram buscando essas referências ali ao profeta Elias e Eliseu que habitaram aquela região, né? Então, se você for até lá no Vaticano, você vai ver, existem lá os fundadores das ordens, né? Lá na Ordem do Carmo tem uma estátua de Santo Elias, né? Mas ali é por uma questão mais de honraria, de inspiração mesmo, não seria algo que fosse uma corrente contínua, né? Existem aí belas tradições, por exemplo, que fala que Nossa Senhora uma vez levou o menino Jesus até o Carmelo, né, para brincar, né, mas assim, não há comprovação alguma histórica ou científica de que isso de fato tenha acontecido, tá, irmão? Obrigado. Assim, o que a gente sabe é que, com certeza, os primeiros carmelitas, né, aqueles irmãos que se reuniam lá no Monte Carmelo, eram muito inspirados em Elias e Eliseu, né? Tanto é que a ordem carrega essa inspiração até hoje, né? Porque eles já viviam no mesmo lugar onde eles viviam, no mesmo estilo de vida que eles levavam, né? Então, é um estilo de vida de oração profunda, de contemplação, de busca incessante de Deus, né? Então, são os exemplos que eles trazem e por isso são os pilares da ordem carmelita. E completando o que o senhor falou, irmão, assim, eu vejo que, com certeza, Elias volta à transfiguração, né? Se na transfiguração estavam com Jesus, Elias e Moisés, né? Elias é muito próximo de Deus. Agora, aonde se encontra, qual é o grau, isso eu acredito que a gente não consiga responder, porque a nossa capacidade humana não nos permite, né, de saber esses detalhes. Por isso que os maiores doutores da igreja, existe até uma certa divergência entre eles. Mas, com certeza, são os mistérios de Deus que nós vamos conhecer um dia, né? Mas, assim, o principal é que dentro dessa questão do espírito de Elias, nós temos esse espírito de profetismo. Esse, inclusive, é um carisma da ordem terceira, né? Sermos profetas. E o que é ser profetas nos nossos dias de hoje? Sermos anunciadores do evangelho, né? Sermos aqueles que levam o evangelho para outras pessoas, que divulgam o evangelho, que divulgam Cristo, que divulgam a nossa fé católica, que divulgam a nossa igreja, né? Então, esse é o espírito que a gente herda, né? A herança que nós temos de Elias hoje é sermos, né, esses divulgadores. E como, o senhor mesmo falou, irmão Danilo, os caminhos para que a gente possa ter força para isso são como eles mesmos nos ensinaram, né? A oração, a contemplação, o deserto, o retiro, o jejum, a penitência. Isso nos enriquece para que nós possamos. Eles nos mostraram que eles, para seguirem, né, as missões que Deus lhes dava, eles tinham esse momento de deserto, né, de encontro, de contemplação, né, de enriquecimento das bênçãos de Deus. Então é isso que nós também temos que buscar, né? Mas Divina, essas orações. Deixa eu só falar uma coisa, irmãos. Eu vou precisar sair porque eu vou para a próxima formação aqui dos noviços, tá? Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O irmão Nathaniel vai ficar aqui com vocês. Depois o senhor pula para lá, para outra lá, seu irmão. Eu preciso E como é que vai encerrar a gravação? Oi, perdão? Aí? Tem que encerrar a gravação, né? Na hora que todo mundo sair, ela encerra a gravação. Então não esqueçam de sair. Aliás, deixa eu já fechar aqui a gravação, então. Então eu vou precisar sair, tá, meus irmãos? Me perdoem, porque os outros irmãos já estão ali com os noviços, já estão me chamando aqui já, tá? Então Deus abençoe vocês. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Um abraço a todos.